Paz de Cristo Jesus a você, meu querido ouvinte e ouvinte da Palavra de Deus. Deus vos abençoe, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família. Nessa manhã, tarde, noite, quero compartilhar com você um texto da Palavra de Deus que está no livro de Ezequiel, capítulo 18, versículo 23. Fazer a leitura no livro, na versão Almeida, século 21. E diz-nos assim o texto: Por acaso tenho prazer na morte do ímpio? Diz o Senhor Deus. Por acaso não desejo que se converta dos seus caminhos e viva? Então, nós vemos aqui que Deus está manifestando a sua vontade, o seu desejo. E a vontade de Deus e o desejo de Deus, eles se manifestam de duas formas, de duas maneiras principais, que são a vontade plena de Deus e a vontade permissiva de Deus. Ele diz, por acaso tenho algum prazer na morte do ímpio? Então, a vontade plena de Deus é que o ímpio, como diz esse texto, se converta. Essa é a vontade plena de Deus. Mas existe a vontade permissiva, aquilo que ele não gostaria que acontecesse, não gostaria que se realizasse, mas como ele entregou ao homem, ao ser humano, o livre-arbítrio, a livre escolha, a livre ação. E ele então levanta uma pergunta, ele tem aqui duas perguntas, mas ele então na outra, ele está manifestando a sua vontade permissiva. Inclusive na primeira pergunta, ele diz, está manifestando a sua vontade permissiva. Por acaso tem algum prazer na morte do ímpio? Então não é meu prazer, não é minha vontade, mas eu permito que assim aconteça. Eu estabeleci leis, eu estabeleci regras, eu estabeleci estatutos, e se eles forem cumpridos, vão exercer a minha vontade plena. Se eles forem desobedecidos, eles vão exercer a minha vontade permissiva. Mas existem coisas também que, se eles forem transgredidos, eles vão ser a vontade plena de Deus. E se eles forem cumpridos, eles serão a vontade permissiva de Deus. O que é que eu quero dizer com isso? É que algumas pessoas acabam fazendo a vontade de Deus, realizando bem. E outros estão transgredindo a vontade de Deus, fazendo o bem. Mas como é que é isso, pastor? Que confusão é essa? Que dicotomia é essa? Sim, porque a questão não está no simples fato da ação realizada. Está na motivação, no propósito, está na finalidade daquilo que é feito. Então, eu queria ver aqui com vocês pelo menos 6 coisas nesse único versículo, ou baseado nele, que Deus não quer, ou seja, 6 coisas que não agradam a Adonai, ou seja, o que Deus, o Adonai, o Deus Criador de toda a terra, não quer. E a primeira coisa que ele também precisa ser esclarecida aqui, que morte aqui não é a morte, apenas a morte física, é a morte espiritual. E o que é a morte espiritual? A morte espiritual é aquilo que aconteceu com Adão e Eva lá no início, no jardim.
Eles não morreram fisicamente, eles continuaram, tanto que Adão viveu 930 anos. Mas ele morreu no sentido de ser separado de Deus. Ele ficava com Deus ali no jardim do Éden, na presença de Deus, no diálogo com Deus, não havia interferência anteriormente. E a partir dali, daquela desobediência, que também não era a vontade de Deus, mas foi a vontade não plena, mas a vontade permissiva de Deus, aconteceu ali, já se manifestou ali. Mas a promessa de Deus era que se ele comesse do fruto, ele morreria. Ele seria separado de Deus. Então a morte na Bíblia, muitas vezes, ela tem esse significado. Assim como a morte significa separação do corpo, da alma, a morte com Deus significa separação do espírito, da alma, do homem com Deus. Ou seja, nós não conseguimos mais ter... A morte significa afastamento de Deus. Assim como o espírito se afasta da alma, do corpo, assim, aquele que peca, quando nós transgredimos, nós somos afastados de Deus. E por isso, a promessa lá em Gênesis também, capítulo 3, versículo 15, que aí é a vontade plena de Deus também se manifestando de uma outra forma, mas de uma forma cheia de misericórdia, cheia de graça, cheia de aceitação. Quando ele diz, vou levantar alguém que vai pisar a cabeça da serpente, que vai destruir esse mal, que vai aniquilar por completo os efeitos dessa ação maligna. E esse que ele havia prometido, é o próprio Cristo. Então, dentro da vontade permissiva de Deus e a vontade plena, e o Cristo está dentro da vontade plena de Deus. Mas nós, muitas das vezes, não estamos caminhando dentro da vontade plena de Deus. Temos caminhado dentro da vontade permissiva de Deus. E ele também não espera que nós caminhamos sempre, ou o tempo sabe que não vamos caminhar o tempo todo da vontade permissiva dele, ou da vontade plena dele. Às vezes acabaremos nos deslocando, por assim dizer, para a vontade permissiva. Mas devamos também entender que há sempre possibilidade de voltar para a vontade plena. Então, com esse esclarecimento, eu quero dizer a você, meu querido amigo, minha querida amiga, ouvinte da Palavra de Deus, ou você não, mas você que acredita e você que não crê, mas eu gostaria que você ouvisse essa palavra, que você procurasse entender aquilo que o Espírito de Deus está querendo transmitir a você. Porque a primeira coisa que Deus, ou seja, não quer na sua vontade plena nas nossas vidas é que nós venhamos a morrer, é que nós venhamos nos afastar da sua presença, da sua graça, da sua misericórdia. Mas isso foi quebrado lá no Éden. E a vontade permissiva de Deus, ela permite que aconteça uma morte prematura. Ou seja, não foi o que Deus planejou, não foi o que ele mais permitiu. E quando aquele que morre, quando aquele se afasta, quando eu e você nos afastamos de Deus, ele está permitindo e em nós está acontecendo uma morte prematura. Tanto espiritualmente como física, pode estar acontecendo. E ele está falando que ele não quer, ele não deseja que nem que eu e você morramos, nem espiritualmente, nem fisicamente, nem na hora, nem prematuramente. Ele não quer
que nós andemos separados dele. A terceira coisa que Deus não quer é que você e que nós estejamos indo para o inferno. O inferno é uma realidade. E a palavra de Deus, em toda a sua extensão, você ler, principalmente os evangelhos, você vai entender isso talvez melhor, as cartas de Paulo em Romanos também, que o Senhor não quer que nós cheguemos ao inferno. Mas ele estabeleceu leis que precisam ser cumpridas. E quando elas são desobedecidas, quando elas são transgredidas, quando nós saímos da vontade plena de Deus para a vontade permissiva, estamos correndo um grave risco de ir para o inferno. E aí está entrando a vontade permissiva de Deus, mas não a vontade plena. Como ele diz aqui, eu não quero que o homem morra, mas eu quero que ele se converta dos seus caminhos e viva. Essa é a vontade plena de Deus para mim e para você, que nós nos convertamos e vivamos para Ele, nele, com Ele. E como isso pode se processar? A vontade plena de Deus se manifesta através do arrependimento. Jesus Cristo mesmo ensinou e disse lá em João que o Espírito Santo haveria de vir para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Então é preciso haver em nós arrependimento, conscientização de que nós somos transgressores, pecadores, que nós não podemos nos salvar. Que só Ele, o Cristo, pode nos trazer salvação. Só Ele, o Cristo, pode nos trazer vida. E vida em abundância é esperança verdadeira nesta vida e na vida futura. Porque alguns estão buscando só esperança para esta vida, esquecendo da esperança na vida futura. Então, a quarta coisa que Deus espera que aconteça na sua vida, que haja arrependimento. A quinta coisa é que depois de acontecer o arrependimento, haja perdão para você. Ou seja, já há uma promessa. Se você se arrepender, você será perdoado. E se você for perdoado, você será salvo. Então é uma linha, uma vontade que vai direcionando e impulsionando você já no caminho da vontade plena de Deus. Por isso ele diz, eu quero que você se converta dos seus caminhos e viva. Então é preciso arrependimento. E se você se arrepender dos seus pecados em Cristo Jesus, você terá direito ao perdão. E aí terá direito ao sexto que Adonai espera realizar na tua vida, que é a salvação da tua alma, a salvação do teu corpo, a salvação da tua saúde, a salvação da tua mente. Então ele está dizendo, eu posso te proteger, eu posso te sustentar. Que o Senhor, então, possa estar esclarecendo melhor a sua palavra. Se você tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Fale conosco. E nós teremos o prazer, satisfação de abençoar a sua vida também com isso, esclarecendo a palavra de Deus. Paulo, no livro de Efésios, capítulo 5, você pode ler aí na sua Bíblia, ou se você não tem, baixa um aplicativo no seu celular e leia lá, que Paulo vai orientar a igreja dos Efésios a buscar o caminho que agradava o coração de Deus. Ele vai falar desse distanciamento, mas dessa reconciliação, desse caminhar com Deus. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos sustente, e eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade, em nome de Jesus.
Amém.